Uma mudança nas condições de temperatura nos próximos meses pode levar ao possível retorno do fenômeno El Niño. Nos últimos 3 anos, o clima foi influenciado pelo Laninha, com padrões de chuvas em diferentes partes do mundo. Mas quais são os impactos desses fenômenos aqui no nosso estado? Para falar sobre isso, estamos recebendo o climatologista Werton Costa. Boa tarde, Werton. Boa tarde. E aí, fala pra gente qual a diferença desses dois fenômenos primeiro fala pra gente quais são as diferenças desses dois fenômenos. Muito bem, né? São dois fenômenos que já estão caindo no gosto popular, embora sejam completamente diferentes. Sim. Nós estivemos agora num ciclo de bonança da chuva. Foram 3 anos de chuva regular ou acima da média, proporcionada pelo fenômeno da Laninha. A Laninha é uma condição térmica do Oceano Pacífico. O Oceano Pacífico ele começa a esfriar em profundidade e superfície e isso retira a chuva do Pacífico, porém abundância de chuva no Nordeste. Então isso faz com que os períodos de Laninha sejam de chuvas acima da normal, acima da média e às vezes até com certo grau de transtorno. Se a gente lembrar, por exemplo, que a enchente de 85, a enchente de 2009 eram de Laninha. Sim. E que nós tivemos aí um ciclo de 3 anos de chuvas abundantes, mas que não geraram tanto transtorno quanto 2009. Mas que a agricultura soube capitalizar esse período de bonança para gerar benefícios. Já o El Niño, ele não traz nenhuma lembrança agradável. Por exemplo, 1997, 2016 foram anos terríveis. Anos de seca severa, anos em que abundaram os processos de queimada, os focos de calor, com grandes impactos sobre a economia. Isso é o El Niño. É quando a gente tem um aquecimento das águas do Pacífico tropical, fazendo com que o processo de circulação, ou seja, de transporte da umidade se inverta. Chove no Pacífico, porém a seca severa no Nordeste. Eita, e como é que vai esses 3 primeiros meses, como é que o El Niño ele tem a previsão de vir para cá, para o nosso estado? Hoje nós temos uma previsão internacional, que essa previsão ela é feita por um órgão que tem grande credibilidade, Sim. que é o NOAA, que é a gente costuma dizer que é o equivalente à NASA. A NASA cuida do espaço lá nos Estados Unidos e o NOAA ele trabalha com os oceanos. Então o que é que o NOAA fez? A partir de boias submarinas que medem a temperatura da superfície do mar, ele identificou que há um aquecimento anormal, um superaquecimento na costa peruana. Essa é a assinatura do El Niño, ele já está operando. Claro que os seus efeitos no Brasil ainda não são perceptíveis, mas a tendência é muito grande. Você passa de junho, julho, agosto, ele já vai mostrar a sua cara, já no processo de estiagem, nós já vamos perceber isso em alguns efeitos típicos do Nordeste, como diminuição do volume de água dos reservatórios por evaporação, ressecamento da vegetação por evapotranspiração. Então, existem alguns efeitos que serão perceptíveis, provavelmente acompanhada de focos de calor, focos de queimada. Então a gente tem altas temperaturas, mais ainda do que o nosso, por exemplo, nosso estado, ele enfrenta altas temperaturas ainda? Sim. Por que nós teremos a probabilidade de altas temperaturas? A gente sabe muito bem que nós estamos, neste momento, né, de maio para junho, a gente chama de transição para o período seco. Então a gente tem aquela brisa, a gente tem ocasionalmente a entrada de ar polar frio pela Bahia, que geralmente impacta, trazendo alguma chuva ocasional no sul do estado, mas esses são fatores pontuais. Quando chega em agosto, a mudança ela é abrupta. Ou seja, é uma mudança muito perceptível, porque a gente já tem muita luz, menos nuvem, muito calor. Então, essas características elas serão potencializadas no decorrer do BR-Obró. A gente tem a baixa umidade relativa do ar e a temperatura. E por que essa temperatura vai se tornar maior? Porque como há um aquecimento, esse aquecimento não é apenas do Pacífico, ele é um aquecimento também do Atlântico. Então, os dois oceanos ficam muito quentes e a temperatura do oceano ela é transferida para o ar. Ou seja, aquela lâmina d'água aquecida reaquece o nosso ar e o ar quente entra no Nordeste, entra no Piauí, potencializando a condição de calor. Então, essa é a nossa grande preocupação, com esse incremento de calor que a gente sabe que ele repercute muito na nossa fisiologia, no nosso corpo. Não é só a natureza que sente, não. Nós também sentimos e nós moramos num estado quente, numa capital quente que está no ranking das cidades mais quentes do Brasil, brigando ali com Palmas, brigando com Cuiabá, brigando com Campo Grande no quesito calor.
Wellington, teremos aí provavelmente uma extensão desse período do La Niña aqui no nosso estado. Tem essa previsão de uma extensão, ou ele pode sim ficar no período que ele sempre está assíduo aqui no nosso estado? Olha, na verdade, a gente terminou o ciclo de La Niña, que foi um ciclo muito virtuoso, né? O El Niño já está configurado, já está sinalizado. Existe uma dúvida na comunidade científica, a gente tem acompanhado bastante, tanto a SEDEC, a Defesa Civil, quanto a SEMAI estão monitorando esse processo. A grande dúvida é se ele será um super El Niño. Então, essa é a preocupação, porque o Super El Niño é no formato de 2015 para 2016, é no formato de 96 para 97, que ele provocou impactos assim muito fortes na economia do Brasil, principalmente no Nordeste, no setor agropecuarista, okay? E na manutenção dos reservatórios. Então, a projeção que existe é que nós vamos perceber de forma mais nítida os efeitos do El Niño na transição de agosto para setembro. Sim. Ok? Então, essa percepção inicial é da temperatura. Certo. Porém, a gente sabe que entre novembro e dezembro é o período da pré-estação lá na faixa serradeira. Então, são as primeiras chuvas. Se o El Niño chegar forte ali neste período de outubro, aí então nós teremos um impacto muito grande no início do calendário agrícola sobre os cultivos, tanto do setor de agronegócio quanto do setor da agricultura familiar. Então essa é a luz vermelha. Por enquanto a gente tem esse cenário previsto que pode se consumar ou não. Eu particularmente, né, a gente sabe, estamos na torcida como piauiense, né, como torcedor da agricultura, dos produtores, Sim. que são nossos parceiros, que esse El Niño ele não se consume na modalidade forte. Se ele ficar fraco, será um cenário parecido com este ano. Quais são as dicas que você deixa para a população? A gente estava conversando nos bastidores sobre a questão das queimadas, corte de árvores. Seria importante que as pessoas pudessem prestar um pouco mais atenção nessa questão de não cortar as árvores, de evitar queimadas, não é, Wellington? Excelente, né? Olha, esse é um processo cidadão que ele envolve múltiplos atores. A imprensa, vocês estão dando uma colaboração fantástica para orientar, para conscientizar. O aparato público, municipal, estadual, o setor empresarial, mas olha, o que impacta mesmo é você. É a participação da sociedade. Quando você não joga lixo, quando você não desmata, quando você faz uma poda orientada da sua árvore, quando você planta uma árvore, contribuindo para amenizar, para gerar conforto térmico, para gerar microclima, quando você não pratica uma queimada. Então, a participação da sociedade, ela faz as coisas, ela faz a diferença quando a sociedade está mais consciente. E por isso que a gente sempre aproveita esses espaços para exortar, para sensibilizar você que está aí nos acompanhando, a ter uma conduta mais sustentável, mais responsável, mais empática, porque quando você se preocupa com a questão ambiental e climática, você está pensando na sua família, no seu vizinho, no seu semelhante, de uma forma mais harmônica. Wellington, muito obrigado pela entrevista. Boa tarde para você. Boa tarde, querido. Conte sempre com a gente.